Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. E hoje faremos a leitura do conto Copacabana, presente no livro Anos de Chumbo e Outros Contos do Chico Buarque. Por quê? Porque vai cair no segundo exame de qualificação da UERJ. Começando a leitura. Em conversa com Pablo Neruda, num hotel da Avenida Atlântica, ele me contou que o corpo de Walt Disney estava congelado em local secreto à espera da cura do câncer. Francamente, eu acreditava que Neruda fosse falar de poesia quando me dispus a lhe apresentar A Noite de Copacabana, mas ele parecia cansado de ser Pablo Neruda e sem paciência para jornalistas e fotógrafos que o guardavam na calçada da avenida, me pediu para sairmos por uma porta lateral. Era uma porta giratória, o que talvez me tenha desnorteado, pois sem querer o conduzi em direção oposta à beira-mar. Demos numa parte acanhada do bairro, de onde toda a luz parecia sugada para resplandecer na avenida. Parecia um lado avesso de Copacabana, onde os fundos dos prédios ficavam de frente para a rua. Eram prédios cinzentos, de 12 ou mais andares, em cujas fachadas figuravam janelas de vidro leitoso ou canelado, e roupas estendidas à guisa de cortinas. No térreo havia portas de garagem e entradas de serviço, além de botequins pés sujos, onde Neruda deve ter se desgarrado de mim sorrateiramente. Em vez de tomar espumantes no terraço da orla, ele era bastante comunista para preferir uma cachaça num balcão sinistro. Sou obrigado a concordar com Neruda. Rodei a sua procura de bar em bar, mas não havia sombra dele, e a caminhada foi ficando mais difícil, à medida que andarilhos e indigentes se deitavam para dormir na calçada. Comecei a me afligir pela sorte do poeta. Imaginei um assalto, um sequestro, um golpe do suadouro nas mãos de um proxeneta. Não sei o que significa proxeneta. Se você souber, coloca aí nos comentários, mas só para provar que você está mesmo me prestando atenção em mim, escreva aí nos comentários. Proxeneta. Corri ao hotel na vã esperança de que ele tivesse voltado de táxi, e só pensava no que dizera Jorge Luiz Borges, que me incumbira de ciceronear Pablo Neruda no Rio. Você sabe o que é ciceronear? É servir de anfitrião, quando o anfitrião vai e mostra as coisas do lugar para aquele que está aqui como um turista. É possível que Borges desdenhasse a poesia de Neruda, mas não a ponto de desejar que ele desaparecesse numa cidade violenta como a minha. Agora, seus inimigos peronistas o crucificariam por confiar o poeta a mim, um menino de 16 anos. Olha, tá vendo aí que o narrador, em primeira pessoa, é um garoto de 16 anos que foi dar um rolê com Neruda à noite em Copacabana. Neruda, de fato, não voltou ao hotel até de manhãzinha, quando adormecia numa poltrona do saguão, depois de esperar por ele a noite inteira. Despertei com o dia alto, desconfiando que o passeio com Neruda fora um sonho, quando vi Ava Gardner sair do elevador. A Ava Gardner, uma atriz das antigas, se eu não me engano. Infelizmente, nunca estive com Neruda, nem jamais falei com Borges. Aí a gente fica meio confuso quando chega nessa parte, mas vamos ver como que o conto segue. Copacabana, essa sim, eu conhecia de ponta a ponta, mas mesmo morando diante do mar, às vezes me sentia contaminado pelo lado sombrio do bairro. Visto de frente, era um adolescente de belas cores, o rosto bronzeado e uns olhos claros de fulminar as garotas que mirava na praia. Já minhas costas eram de pobre, apinhadas de cravos, espinhas, quistos e furúnculos que, para além do prejuízo estético, denunciavam minhas práticas masturbatórias. Assim que teve uma coisa com a outra. Por um tempo experimentei a praia de camisa, mas pegava mal, era traje de suburbano. Então fui me chegando às ruas internas de Copacabana, onde jogava futebol no asfalto com os filhos desempregadas. Ali eu podia andar de torso nu, sem constrangimento, pois meus camaradas, com séculos de bordoadas no lombo, talvez não hesitassem em trocar sua pele marrom por uma vermelhenta e sebácea como a minha. De noite, contudo, eu tinha um terno bege para passear na Avenida Atlântica, onde os grandes hotéis atraíam jornalistas e fotógrafos ávidos por topar com as estrelas de cinema que na época abundavam por aqui. A gente tá vendo que o conto, né, ele vai contando uma história do passado, certo? Não é uma história atual, que nem é, por exemplo, lá o primeiro conto Meu Tio, que nem é, por exemplo, o conto O Passaporte. Pablo Neruda, inclusive, me contou que certa vez Ava Gardner se encantou com um crooner do bar do Copacabana Palace e o convidou a subir à sua suíte. Ao vê-la nua, o sujeito quedou mesmerizado para sempre, levando-a a tirar copos, garrafas, jarros de flores, telefones e cadeiras pela janela. Verídico ou não, foi desse episódio que me lembrei ao ver Ava Gardner sair do elevador.
O capitão Porteiro nos abriu de par em bar a porta nobre da Avenida Atlântica, mas Ava Gardner achou excessiva a claridade do dia, mesmo usando óculos escuros. Propôs que fôssemos tomar um martini ali mesmo, no bar à meia-luz do hotel. Depois de alguns drinks, ela me disse que não queria saber das praias nem do Pão de Açúcar, muito menos do Cristo Redentor. Antes de deixar o Rio, no entanto, fazia questão de subir ao morro onde rodaram o filme Orfeu Negro, um musical a que ela assistira inúmeras vezes. Aproveitei para cantar imitando João Gilberto, o que a levou a me levar pela mão, não à sua suíte como sonhei por um segundo, mas a um conversível rabo de peixe estacionado na Avenida Atlântica. Do banco traseiro com Ava, sentado com os pés no estofamento, ordenei em inglês ao motorista que nos levasse ao início da avenida, mas ao pé do Morro da Babilônia, Ele vacilou. Disse que além daquele ponto não iria, porque era muito perigoso, e não adiantou a madame lhe assinar com o maço de dólares que trazia na bolsa. As crianças da favela já trepavam no capô do carro quando ela me convocou a acompanhá-la a pé morro acima. Logo os moradores mais crescidos reconheceram a grande estrela, começaram a lhe pedir autógrafos, e naquele empurra-empurra não faltou quem lhe beliscasse e apalpasse a bunda. Foi aí que um valentão numa Harley Davidson com ares de chefe do tráfico dispersou a turba. Quando Ava montou na garupa da moto, lembrei-lhe que ela era casada com Frank Sinatra. Como não me atendesse, avisei da sua filmagem noturna logo mais, mas o ronco da moto abafou minha voz. Voltei ao hotel sem saber como me explicar ao diretor do filme, John Huston, que deixara Ava aos meus cuidados. Encontrei-o a beber com o ator Richard Burton na piscina do Copacabana Palace. Os dois aparentemente despreocupados com o sumiço da diva problemática. Aliás, já estavam de olho numa substituta, a atriz alemã Romy Schneider, que vi deitada numa espreguiçadeira lendo o roteiro de A Noite do Iguana. Antes que eu me esqueça, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Continuando. Infelizmente, não tive o prazer de conhecer John Huston nem Richard Burton, ao passo que Romy Schneider nunca foi cogitada para a Noite do Iguana, rodado com Ava Gardner no México. Tá vendo? O que está acontecendo nesse conto? Ele fala de pessoas que ele conheceu, de situações que estavam prestes a acontecer, mas que não aconteceram. O que está atuando aí? É a imaginação dele? Ele está inventando coisas de propósito? O que é o real? O que é o imaginário? O que é o real? O que é aquele ilusório, digamos assim? Quanto a Pablo Neruda, morreu 12 dias depois do seu amigo Salvador Allende, que se matou para não dar esse gosto a Pinochet. Com o tempo, fui perdendo a inocência de sonhar com os artistas e a vida me levou a paragens distantes de Copacabana. Nas raras ocasiões em que passava pelo bairro, evitava repisar os caminhos da infância, pois tenho a impressão que a nostalgia é um pântano. Relembrar a juventude é como olhar dentro de um poço, e da última vez em que estive numa avenida atlântica cheia de gente esquisita, minha cabeça rodou e vi tudo preto. Busquei abrigo no Copacabana Palace, onde Pablo Neruda me contou que Romy Schneider também tinha síndrome do pânico. Tudo começou quando ela descobriu que o tio Adolfo, que a sentava no colo e beijava suas bochechas de criança, outro não era senão Adolf Hitler, olha isso, íntimo de sua mãe. Daí compreendi o ar angustiado com que ela me pediu um cigarro na piscina do hotel. Ficou desolada ao saber que eu não fumava Chesterfield e o Continental sem filtro que lhe ofereci se molhou com a chuva grossa que só chovia em cima dela. Envolvia num roupão felpudo com o monograma do hotel e me enfiei com ela no corredor que desembocou num salão chamado Golden Room. Para minha imensa felicidade, os bacanas pulavam e cantavam a marchinha do carnaval que traduzi para Roma em alemão. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Falei no seu ouvido que a vida é bela. Falei que nasci para ser rico. Falei para ela esquecer o Alain Delon. E quando ia beijar sua boca, fui agarrado por dois grandalhões. Disseram que eu não tinha gabarito para frequentar o Golden Room e me atiraram dentro de um elevador com um ascensorista mal encarado. O elevador desceu a uma velocidade tal que por pouco o estômago não me saía pela boca. Quando a porta se abriu, me vi cara a cara com um general de nome Basco, Etchegoyen Otiveria, cuja cara não me era estranha. Perguntei-lhe se não nos havíamos deparado 40 anos antes no quartel, mas ele me informou que tal entrevista se dera com o seu tio, que já na época me repreendeu por andar com comunistas. Antes que eu pudesse me defender, ele chamou seu ajudante de ordens, um tipo de bigodinho que me lembrou Walt Disney. Este me levou para um mafuá recém-instalado na Praça do Lido, onde deveria liberar a criança que, nas palavras dele, ainda pulsava dentro de mim. Fui instado a andar no trem fantasma, na montanha-russa, no carro de dar trombada, dei voltas na roda gigante e tive náuseas. Pedi licença para ir embora, mas o Walt Disney me apontou um rink de patinação no gelo, a maior atração do parque. Com efeito,
O ringue estava tão lotado que ninguém podia se locomover. As pessoas se acotovelavam, olhando para o chão, e havia um corpo no fundo do gelo. Não deu para ver direito, mas acho que era o Pablo Neruda. Tem até algumas observaçõezinhas aqui nessa página. Ué, mas ele nunca tinha visto, parece um sonho, parece invenção dele. O que é isso tudo que vai acontecendo nesse conto, beleza? O conto Copacabana, aqui do livro que a gente já comentou. Um conto bastante interessante também. Enfim, se você leu, se você me acompanhou aí até o final, deixa aí no comentário o bairro que você mora, só pra gente poder trocar uma ideia, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.